Boa noite, mais uma vez, irmãos e irmãs. Continuando com o estudo da palavra de Deus, né? Através do livro Breves Esboços do Livro da Bíblia. Hoje, Filipenses. Filipos, a principal cidade da Macedônia, Atos 16:12, foi a primeira cidade europeia visitada por Paulo. Ele passou por Filipos em ambas as suas segunda e terceira jornadas missionárias. A epístola de Paulo aos Filipenses foi escrita em uma data posterior da prisão em Roma. Só lembrando aos irmãos em comunhão que podem interromper para trazer um pensamento, uma instrução, uma exortação. Os irmãos fiquem à vontade. Epístolas anteriores de Paulo, Romanos, Coríntios, Gálatas e Efésios, se ocupam de questões doutrinais ou morais. Aqui, o assunto é muito diferente, pois considera a experiência cristã. Recorda-nos a exortação de José a seus irmãos, abre aspas, e despediu seus irmãos, e partiram, e disse-lhes, não contendais pelo caminho. Gênesis 45:24. A palavra pecado nunca aparece. A salvação, quando mencionada, não é a salvação da alma, nem é apenas libertação das circunstâncias, pois a glória é sempre o seu fim. A salvação é falada como um resultado completo em glória. Por exemplo, Filipenses 1, versículo 19. Somos vistos caminhando pelo deserto, através de um mundo inalterado, mas nós somos alterados. Não temos casa aqui, pois estamos prosseguindo em direção ao alvo, abre aspas, para o prêmio do chamado no alto de Deus em Cristo Jesus, fecha aspas. Vemos em Filipenses 3,14, versão John Nelson Darby. Consistente com isso, o nome de Jesus é particularmente associado a esta epístola. E o título, abre aspas, Jesus Cristo, ocorre por toda parte. Ele é o nosso exemplo. Dá um tempo aqui. Esse finalzinho aqui, irmãos, né, de quando ele retrata aqui a questão da nossa pátria, né? Quando deixa eu só achar aqui esse ponto de segmento aqui, né? Não temos casa aqui, pois estamos prosseguindo em direção ao alvo. Aí ele diz, abre aspas, para o prêmio do chamado no alto de Deus em Cristo Jesus. Filipenses 3,14. Como nós estamos em fraqueza e não na fraqueza, devido ao testemunho, né?
Quando eu falo testemunho, é independente se é irmãos reunidos somente ao nome do Senhor, mas como também toda a cristandade, né? E nisso, irmãos, eu também sou o primeiro, eu falho muito, às vezes me apegar muito nas questões terrenais, né? E dentro desse capítulo 3 de Filipenses, né? A partir do versículo 20, né? O apóstolo ele escreve, né? Que a nossa cidade está nos céus, onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. De certa forma, irmãos, esse texto aqui serve muito de consolo para nós, né? Sabemos que cada um passa por aflições, por dificuldades, e que devemos colocar essas aflições diante do Senhor, né? Lembrando que aqui também é um contexto que, se nós formos olhar com os olhos da fé, tudo isso vai passar, tudo isso aí, né? E por isso devemos sempre honrar essa pessoa tão bendita que é o nosso Senhor. Cristo, nossa vida, capítulo 1. Paulo não usa o título de apóstolo em seu discurso aos Filipenses, mas sim, abre aspas, servos de Jesus Cristo, fecha aspas. Filipenses 1:1. Os santos filipenses eram queridos por ele. Eles eram participantes do evangelho, abre aspas, desde o primeiro dia até agora, fecha aspas, Filipenses 1:5. Às vezes, sabemos que essa comunhão tinha tomado a forma de dádivas práticas, embora tivesse faltado a oportunidade. Floresceram mais uma vez em seu cuidado para com ele e tinham enviado uma oferta pelas mãos de Epafrodito. Filipenses 2:25, Filipenses 4:10. Por meio da oração dos filipenses e do suprimento abundante do Espírito de Jesus Cristo, isso seria para a salvação de Paulo. Quanto à forma que sua libertação das prisões ocorresse, em vida ou pela morte, não importava. Abre aspas. Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Filipenses 20-21. Cristo é a nossa vida. Ele desejava que o caminhar deles fosse achado digno do Evangelho de Cristo.
não aterrorizado pelos seus adversários, pois nos é dado sofrer por Cristo. Filipenses 1, 27 ao 30. Cristo, nosso padrão. Capítulo 2. Para contemplar a sua alegria, Paulo os exorta, abre aspas, que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Fecha aspas. Filipenses 2, perdão, Filipenses 2, versículo 2 e 5. Ele era o servo perfeito e o nosso padrão perfeito. Paulo não podia mais estar com eles. Eles estavam por conta própria e tinham que trabalhar a sua própria salvação agora com medo e temor e tremor. Filipenses 2:12. Lembrando, é claro, de que Deus era que operava neles, abre aspas, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade, fecha aspas, Filipenses 2:13. No primeiro capítulo, Paulo estava pronto para viver, para servi-los no Senhor. Filipenses 1, 24 ao 25. No segundo, ele está mais pronto para ser derramado como a libação sobre o sacrifício e serviço de sua fé. Filipenses 2:17. Eles deviam andar de tal forma que Paulo pudesse se alegrar no dia de Cristo. Filipenses 2:16. Perdão, já li isso aqui. Cristo, nosso objeto. Capítulo 3. Abre aspas. Resta, irmãos meus, que vos regozijeis no Senhor. Fecha aspas. Filipenses 3:1. As circunstâncias parecem nos dominar, perdão, as circunstâncias parecem nos desanimar, mas se nossos olhos estão no Senhor, ainda podemos nos alegrar. Paulo tinha todas as causas para ser desencorajado, mas mas a alegria e regozijo são temas sempre presentes em toda esta epístola. Não há nada para nós nesta cena terrenal. Embora Paulo pudesse ter se vangloriado de suas credenciais terrenas, ele as considerava como nada. Filipenses 3:8. Chegar a Cristo em glória era o alvo diante dele. Paulo não tinha alcançado e nem sido aperfeiçoado. Filipenses 3:12. Aqui ele antecipa o dia em que seu corpo de humilhação seria modelado à semelhança de seu corpo glorioso. Filipenses 3:21, John Nelson Darby. Paulo estava nesta corrida para que ele pudesse atingir o alvo.
vendo que ele tinha sido tomado como possessão por Cristo Jesus. Filipenses 3:12. Abre aspas. Prossigo, olhando em direção para o alvo, pelo prêmio do chamado ao alto de Deus em Cristo Jesus. Filipenses, fecha aspas, Filipenses 3:14. Cristo é o nosso objeto. Cristo, nossa força. Capítulo 4. Aqui temos a demonstração prática. Abre aspas. Portanto, estais assim, firmes no Senhor, amados. Fecha aspas. Filipenses 4:1. Somos uma ajuda ou um obstáculo? Filipenses 4:2-3. Somos cuidadosos e preocupados com muitas coisas? Filipenses 4:6. Sobre o que estamos meditando? Filipenses 4:8. O que estamos fazendo? Pisadas de quem estamos seguindo? Filipenses 4:9. Paulo aprendeu a se contentar, não importando as circunstâncias. Abre aspas. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Filipenses 4:13. Cristo é a nossa força. Paulo, o prisioneiro, aprendeu algo sobre as riquezas daquele que ele serviu. Abre aspas, o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Filipenses 4:19. Os irmãos já explicaram, né, sobre Filipenses 4:13, né? Posso todas as coisas naquele que me fortalece, porque é uma dependência, né, de que Paulo aprendeu por fé a ter esse exercício no Senhor, né? Diferente do que nós vemos na religião, né? Que usa esse versículo para como motivação, né? Como se o cristão ele pode tudo só porque ele é cristão. E aí eu peço aos irmãos, porque eu posso estar falando algo de errado aqui. Se eu posso tudo, irmãos, se o cristão pode tudo porque é cristão, isso não poderia me levar à independência do Senhor? Já que eu sou cristão, não preciso orar para aqueles para aquela faculdade, para comprar um terreno, para um casamento. E o texto, né, é bem claro aqui. Suprirá todas as vossas necessidades. E Paulo fala em glória por Cristo Jesus. Então, assim, o uso da doutrina, né? Da doutrina, da má doutrina, faz com que o cristão ele possa agir como um super-homem.
sem andar em dependência a um Senhor que é zeloso e que ele supre todas as nossas necessidades, não só as celestiais, mas também aqui na terra. Colossenses. Os colossenses haviam ouvido o evangelho, embora aparentemente não tenha sido do apóstolo Paulo. Colossenses 2:1. E o receberam. Ele poderia elogiá-los por sua fé, amor e esperança. Colossenses 1, do 4, Colossenses 1, do versículo 4 ao 5. A semente tinha sido plantada e trouxe fruto. No entanto, encontramos uma insinuação de um problema na referência de Paulo e Epáfras. Abre aspas. Como aprendeste de Epáfras, nosso amado conservo, que para vós é um fiel ministro de Cristo. Fecha aspas. Os santos de Colossos estavam sendo seduzidos pelo fascínio da filosofia e do ritualismo, como os de Atenas. O homem natural deseja sempre, abre aspas, dizer e ouvir alguma novidade, fecha aspas. Atos 17, 21. No entanto, o que eles estavam prestes a ouvir do apóstolo Paulo só confirmaria o que eles já haviam ouvido falar de Epáfras. Voltando aos elementos do mundo, eles estavam, de fato, afastando-se de Cristo. Eles não estão retendo a liderança de Cristo em toda a sua plenitude. O que nós vemos hoje na cristandade é isso, né, irmãos? Mais motivação, mais rituais do que a doutrina ou que aponte para o Senhor Jesus. E é importante que o irmão traz aqui no livro, né? Que não é novidade para muitos de nós. E muitos que também vieram do sistema religioso, sabemos que não só a doutrina, mas raramente aponta para o Senhor, né, que é digno, e sim para o próprio homem em si. As glórias de Cristo, capítulo 1. Tendo graças pelas coisas que ele tinha ouvido falar deles, Paulo ora para que eles possam ser, abre aspas, cheios do conhecimento da sua vontade,
em toda a sabedoria e inteligência espiritual. Fecha aspas. Colossenses 1:9. O desejo de Deus por nós não é nada menos que isso. O apóstolo dá graças ao Pai por aquilo que eles e nós, como crentes, tem como presente condição, abre aspas, que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Fecha aspas. Colossenses 1, 12 ao 14. As glórias de Cristo seguem. Ele é o Criador do universo. Por ele, todas as coisas subsistem. Ele não só tem o primeiro lugar como Criador, mas, abre aspas, ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para quem tudo tem a preeminência, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como a que estão nos céus. Fecha aspas. Vemos em Colossenses 1, versículo 18 ao 20. Assim, a fundação para a bênção universal da criação é estabelecida na cruz, para aqueles que continuam na fé, com a sua esperança firmemente fundamentada no Evangelho. É uma presente coisa consumada. Colossenses 1, 21 ao 23. Paulo não era apenas um ministro do Evangelho, mas também da igreja, aquele mistério que outrora estava oculto. Assim, ele completou a palavra de Deus, entre parênteses, a mente revelada. A gente veremos em Colossenses 1, 23 ao 25, na versão de John Nelson Darby. Irmãos, eu queria que o irmão trouxesse duas passagens aí. Eu não ia falar hoje na live, até falei com os irmãos do LDC, porque estou muito gripado, né? Tossindo bastante, mas vou tentar falar um pouco aqui sobre essas duas coisas que me chamou a atenção aí, né? Que eu já vi os irmãos explicando também, que é essa paz de Colossenses aí que o irmão acabou de ler, do versículo Colossenses 1, versículo. Deixa eu procurar aqui, 18, não sei. Versículo 20. Essa paz de Colossenses, versículo 20, ela não é a mesma paz do capítulo anterior aí, né? De Filipenses 4, versículo 7. Então, primeiro eu vou ler essa daí, depois o irmão coloca em Colossenses, ou em Filipenses de novo 4. Espero que não venha a tosse antes de eu completar. O irmão pode ler aí e ler a outra. E que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra, como as que estão nos céus. Agora o irmão pode voltar em Filipenses 4, versículo 7.
E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Então, essa paz aí de Colossenses 20, capítulo 1, versículo 20, essa nós nunca vamos perder ela, né, um cristão, mesmo que ele anda em falta de comunhão com o Senhor, né, essa paz jamais vai ser perdida. Porém, a do Filipenses 4, versículo 7, ela pode ser perdida constantemente, né, que a paz feita na cruz é aquela paz com Deus. Falando em Romanos também, mas eu não vou me lembrar agora a passagem. Mas essa paz ela foi feita com Deus na cruz ali. Porém, a paz de Deus é andar em comunhão e, falando nos versículos anteriores aqui, ter confiança, entregar as ansiedades ao Senhor e tudo. E a gente vê que muitas vezes a gente perde isso por falta de comunhão, né? A gente fala isso até com tristeza, porque o Senhor é digno da gente andar sempre em comunhão com Ele, mas essa paz ela é adquirida através da comunhão, do andar correto do cristão, e a gente perde ela frequentemente. E nas denominações, muitas das vezes, eles não têm essa paz. O irmão até leu aí também Filipenses capítulo 13, né? 12, 13, que vai falar disso, né? O cristão, mesmo ele estando em apuros, vamos dizer assim, passando necessidade, dificuldade, ele conhecendo a verdade, a sã doutrina, ele vai ter paz em meio a essas, apesar de nós ter a carne, nós ter as fraquezas, mas no fundo a gente vai continuar com a paz, sabendo que o Senhor está cuidando, sabendo que a nossa cidade é no céu e que nós não vamos perder a salvação. Isso traz uma paz. Porém, alguns cristãos que não entendem que a salvação é de graça e pregam a salvação por obra, essa paz, infelizmente, ela não tem, né? Ele não tem. Eu digo isso porque eu já fui participando de denominação e passei muito por isso. Então, quando os irmãos lendo aí, me veio esse pensamento aqui. É só até aí. Morte e ressurreição, capítulo 2. Tendo apresentado as glórias de Cristo, Paulo, perdão, tendo apresentado as glórias de Cristo, Paulo agora toca em sua preocupação por eles, filosofia e vãs sutilezas. Como poderiam passar das glórias de Cristo para os rudimentos do mundo? Colossenses 2:8. Abre aspas, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e estás perfeito nele. Foram circuncidados com a circuncisão não feita por mãos, sepultados com ele no batismo, ressuscitaram, abre aspas, pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos, fecha aspas. Temos a realidade das coisas em Cristo. As ordenanças passadas eram, abre aspas, sombra das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo, fecha aspas. Todas as coisas fluem da cabeça. Cristo é a nossa cabeça. Colossenses 2, versículo 19. E enquanto esta cena em que vivemos
Estamos mortos com Cristo para os elementos do mundo. Que reivindicação eles podem ter sobre nós agora? Resultados práticos, capítulo 3 ao 4. Abre aspas. Se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima. Fecha aspas. Colossenses 3:1. Com nossa mente definida nas coisas acima, caminhamos como pessoas celestiais nesta terra. Tem sido despidos do velho com seus atos e tendo sido revestidos do novo. Isto é o que deve governar nossa vida. A prática cristã se manifesta em todas as esferas da nossa vida, abre aspas. E quando fizeste por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai, fecha aspas, Colossenses 3:17. Irmãos, eu tenho irmão que ele fala assim, né? Quando a gente lê aqui, né? Se já ressuscitaste com Cristo, buscar as coisas que são de cima. Ele fala que deveria ser, né? Mas o irmão já falou aí, temos a carne, o estado, né, de fraqueza do testemunho, na verdade, né? Corrigindo aqui. Mas nisso devemos esses exercícios aqui que ele fala logo aqui no finalzinho, né? Referente a Colossenses 3:17, e quando fizeste por palavras ou por obra, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai, né? Eu vejo, irmãos, como um exercício aqui de fé, né? E também o exercício de amor, de caridade, né? Que é o amor sem interesse. Por assim dizer, né? Dando sempre. Assim podemos dar graças a Deus, Pai, né? Em nome do Senhor Jesus. Quando temos essa perspectiva de honrar o Senhor, né? Seja por palavras ou seja por obras. Irmãos, boa noite. Um breve comentário mesmo, só sobre esse último versículo, né? Que o irmão citou aí de Colossenses. Jefferson até falou agora. E se você puder botar, irmão, rapidinho mesmo. Só esse daí mesmo. Quando diz, né? Se já ressuscitastes com Cristo, buscar as coisas que são de cima. A gente pode observar assim que eu creio que quando o apóstolo falou isso, a gente pode observar até uma certa conexão com o que o Senhor Jesus fez quando ele ressuscitou, né? O Senhor Jesus, quando ele ressuscitou, o que nós podemos observar é que ele não estava mais no túmulo.
Então, eu estava aqui pensando, né? A gente observa assim que quando ele fala, né? Por termos sido, já lendo aqui na tradução que eu estou lendo aqui, por termos sido ressuscitados com Cristo. A gente, na prática, né, como o irmão até falou, deveria ser assim, né? Nós deveríamos agir exatamente quando o Senhor Jesus ressuscitou. Então, após a ressurreição dele, ele deixou o túmulo. Então, nós também deveríamos. Afinal, nós não estamos mais lá, né, na prática em si. A gente pode observar também outra questão interessante, que após a ressurreição do Senhor, o Senhor Jesus ele passou o tempo restante dele, né, aqui nesse mundo, ministrando e estando com seus discípulos. A gente pode observar, só é voltar depois se os irmãos quiserem ler, né, mas é uma história que todos nós já conhecemos. Ele passou esse restante de tempo dele aqui nesse mundo, ministrando e estando com os discípulos dele. Então nós deveríamos também viver nossas vidas, né, na prática para servir uns aos outros, porque isso é algo que agrada ao Senhor. A gente pode observar também que após a ressurreição do Senhor, ele viveu, né, assim, eu creio, né, em alguns sentidos, né, dando até uma prova prática de como nós deveríamos nos portar, sabendo que nós temos uma nova vida, né? O Senhor Jesus, ele fez coisas que nós sabemos que homem nenhum, que não fosse o próprio Deus, poderia fazer. E nós sabemos que, com o auxílio do Espírito Santo, dessa nova vida também que nós temos, nós podemos viver de maneira agradável ao Senhor. Outra coisa também que a gente pode observar que quando o Senhor ressuscitou, né, ele olhou para o céu, né, porque ele sabia que em breve, né, no caso, ele ascenderia para lá. E nós também deveríamos, na prática, reconhecer que a nossa cidadania está no céu, né. Aí a gente pode observar, né, só o último ponto mesmo para não passar muito do horário. Paulo fala, né, sentado à destra de Deus, ele enfatiza ainda mais quando ele acrescenta isso, né? Acrescenta, a gente sabe que foi inspirado pelo Espírito, né, Santo no caso, sentado à destra de Deus. Aí eu lembro até, tem um versículo que tá, rapidinho, irmão, Salmo, deixa eu dar uma olhada aqui. Um momentinho mesmo, não vou demorar não. Salmo 110, verso 1. Precisa abrir não, vou ler aqui. Disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo dos seus pés. Eu creio que quando Paulo ele enfatizou, né, quando ele disse isso, né, sentado à destra de Deus, eu creio que estava até fazendo alusão, né, a esse salmo. E a gente pode observar que ele concentra a atenção no governo soberano de Cristo, né? No caso, no governo soberano que o Senhor Jesus Cristo agora exerce. E a gente pode observar que o versículo em si, né, ele dá uma ordem, né, de nós aspirarmos às coisas que são do céu. É uma ordem também de meditar e refletir sobre o tipo de vida de Cristo e sobre o fato de que ele agora está entronizado como o Senhor do mundo. E depois ele fala, né, procure as coisas que são do alto, né? E aí, só para finalizar mesmo, né, nós sabemos que a melhor vida cristã vem de mentes que estão de fato fixas no céu, né? Eles percebem que no caso as suas vidas, né, agora estão escondidas com Cristo em Deus. E nós sabemos que Cristo, né, ele está de fato entronizado no céu. Seus pensamentos, né, e os nossos pensamentos, os nossos corações deveriam na prática estar conectados também com o céu.
Então, a gente pode observar, assim, que são ensinamentos práticos. O apóstolo Paulo, ele fala isso porque é possível que nós vivamos de tal maneira, mas é uma responsabilidade, né, de cada cristão. Ele diz isso para vivos e não para mortos. Esses, não sei se eu posso colocar como mandamentos, né, não sei se os irmãos puderem me auxiliar nisso, mas essa orientação que ele dá, vou colocar assim, são para pessoas vivas e que de fato deveriam, né, na prática, né, todos nós, no caso, deveríamos agir assim, olhando para Jesus, como a palavra fala, né, autor e consumador da fé. O nosso olhar deveria ser sempre esse, e a consequência disso seria que nós refletiríamos nas nossas atitudes, ações nesse mundo aqui, essa graça, né, e essa misericórdia que também nos alcançou. Só até aqui, irmãos. Ok, irmãos? Já chegamos aqui, então, no horário. Aqui está tirando a gravação.